Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, semana passada a gente falou sobre como se organiza o espaço rural dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Falamos sobre o caso dos Estados Unidos, como se organiza os cinturões, os chamados belts. Também falamos sobre países asiáticos tais como o Japão, a Índia, a China. Falamos também sobre o continente africano e sua estrutura fundiária. Hoje a gente vai começar a abordar sobre o espaço agrário brasileiro. Antes da gente entender como que ocorre a divisão territorial, o espaço rural no Brasil, é preciso que a gente compreenda como se organizou desde o período colonial. Bom, essa distribuição de terras, ela começou a ocorrer a partir do século XVI, XVII, em que a coroa portuguesa decidiu dividir as terras brasileiras em 15 lotes, as chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas foram muito importantes, foram decisivas, na verdade, para que nós tivéssemos essa concentração de terras no Brasil. As capitanias hereditárias foram 15 lotes divididos e elas eram doadas a um donatário, que era um representante da nobreza portuguesa que deveria cuidar dessas terras. O papel do donatário nessa época era ocupar e, ao mesmo tempo, desenvolver alguma atividade econômica, especialmente a plantação de cana-de-açúcar. Mas alguns fatores colaboraram para que as capitanias não dessem certo. O primeiro fator foi, com certeza, a tentativa de usar a mão de obra indígena nas lavouras. O que aconteceu? Bom, quando os portugueses eles desejavam utilizar os índios para trabalhar nas lavouras, eles esqueceram que os indígenas já ocupavam aquele território e que eles conheciam muito bem. Tanto é que os índios, eles criavam muitas emboscadas, houve muita dificuldade para que o português conseguisse mesmo escravizar o indígena. Posteriormente, a coroa portuguesa decidiu utilizar a mão de obra africana. Durante a partilha da África, entre as grandes metrópoles imperialistas da época, o continente africano foi dividido e a porção que pertencia a Portugal, a coroa portuguesa decidiu trazer esses escravos para trabalharem aqui. Uma vez que o africano ele não conhecia muito bem o território brasileiro, então ele era mais fácil de escravizar. As capitanias também não deram certo, porque havia pouco investimento por parte da coroa portuguesa. Quem queria exercer alguma atividade econômica precisava criar os engenhos. O que eram os engenhos? Os engenhos eram as fábricas, digamos assim, de transformação da cana-de-açúcar para o açúcar. Essa transformação ela ocorria nos engenhos e depois os engenhos levavam esse açúcar para Portugal. E Portugal não desenvolvia esses engenhos. Os nobres, os donatários que cuidavam dessas terras também não tinham como criar esses engenhos de açúcar. Além disso, eles não tinham também como proteger todas essas terras. A gente precisa lembrar que o Brasil é um país extremamente extenso. Inclusive, se fala muito que o Brasil tem dimensões continentais. Para vocês terem noção, cabe toda a Europa dentro do território brasileiro, com exceção da Rússia. São mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, havia muita dificuldade por parte da coroa portuguesa de realmente organizar essas terras, de protegê-las, uma vez que as outras metrópoles imperialistas, elas estavam muito interessadas nelas, como
os holandeses, né? A Holanda, a Inglaterra, os franceses também. Toda essa galera estava muito interessada nas terras brasileiras, já que já se ouvia comentar dos grandes recursos naturais que tinha nessas terras. Então, com isso, em 1820, a coroa portuguesa ela decide criar a chamada Seis Marias. O que foram as Seis Marias? As Seis Marias foi uma separação de terras dentro das capitanias que eram doadas ao sesmeiro, e esse sesmeiro ele deveria ali praticar a agricultura. Só que, com o passar do tempo, esse sistema acabou sendo extinto. E aí, até de 1820 até 1850, houve o chamado sistema de posse. O que era o sistema de posse? Bom, as sesmarias eram terras doadas, né? Para que o sesmeiro, o dono da terra, ele tivesse que cuidar. Só que o sistema de posse ele ocorria de forma diferente. Haviam muitas terras que estavam abandonadas, que não tinha nenhuma produção, que não era exercida nenhuma atividade econômica. Então, esse sistema de posse, ele fazia com que aquela pessoa que estivesse interessada e olhasse uma terra que não tivesse um dono mesmo, ele poderia chegar, poderia construir a sua casa, o seu engenho, poderia produzir naquela terra. Tá? Esse era o sistema de posse e que pendurou no Brasil até 1850. Em 1888, teve aí a assinatura da Lei Áurea, né, que foi a abolição da escravatura. Essa Lei Áurea foi muito importante para que dessem aos escravos a liberdade. Só que o que aconteceu? Ao mesmo tempo em que foi assinada essa lei, em que os escravos finalmente foram libertos, eles não tinham onde trabalhar e muitas vezes voltavam para a escravidão novamente, né? E alguns outros encontravam as terras, aí pelo sistema de posse conseguiam exercer a agricultura. Só que em 1950 foi instituído no Brasil a Lei de Terras. O que foi a Lei de Terras? A Lei de Terras foi uma lei que dizia o seguinte: olha, se você quiser uma terra para praticar agricultura ou a pecuária, você precisa comprar. Só que nesse período tinha muita gente que não tinha condição alguma de comprar uma terra. E aí é um outro passo para a concentração de terras no Brasil. Olha, vamos enumerar. A primeira delas, com certeza, as capitanias hereditárias contribuiu muito para a concentração de terras no Brasil. E o segundo, com certeza, foi a Lei de Terras, uma vez que fez com que as pessoas que tivessem acesso a essa terra só pudessem comprar quem realmente tinha dinheiro. Então, os mais pobres, os escravos libertos, as pessoas os migrantes que estavam chegando no território brasileiro não tinham como comprar essas terras. E aí acabou concentrando mais ainda. Escravos e poceiros não tinham como comprar terras e foram formando as primeiras favelas. Ou seja, o pessoal que vivia nos campos, como não tinha como comprar terra e não tinha como trabalhar, começaram a se deslocar para as cidades. E aí foi nesse momento em que procuraram lugares inadequados para a moradia, que hoje nós conhecemos como as favelas. O Brasil ele vai se industrializar a partir da lucratividade da agricultura, especialmente da do café. O governo militar e a fundação do MST. Bom, passado essa parte onde havia grande concentração de terras, começou-se movimentos, muitas ligas que desejavam aí a divisão dessas terras, já que havia muitas pessoas que não poderiam comprar. E aí as ligas foram organizadas pelo PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Em 1950 foi criada a SALAP. Em 1961 foi o primeiro Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores do Brasil. Esses eventos foram muito importantes porque se falava muito sobre reforma agrária. Mas, Ingrid, o que é reforma agrária? Reforma agrária é uma nova
estruturação de divisão de terras. É a forma com que o espaço agrário, o espaço rural é dividido, tá? E antes do governo militar, já haviam essas ligas, haviam esses movimentos, já que muitos camponeses desejavam ter suas terras para produzir. Só que em 1970, né, quando ocorreu o golpe militar, essas associações, elas foram perseguidas e foram criminalizadas. Por quê? Porque para o governo militar, essas ligas eram muito relacionadas ao comunismo. E o governo militar repreendia muito fortemente qualquer coisa que estivesse ligada ao comunismo. Bom, passado esse período do governo militar, ele já estava se findando, foi quando foi criado o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é o MST. Diferentemente do que muita gente pensa, o MST não é um partido, o MST não tem fins lucrativos. Pelo contrário, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra são trabalhadores que desejam a reforma agrária, que desejam terras para poder cultivar. E aí eu coloco um ponto importante: possui uma organização descentralizada com lideranças regionais, ou seja, não há uma liderança central do MST, não há um presidente, não há alguém fixo. Existem sim algumas lideranças que são importantes em todas as regiões, mas não há essa liderança fixa. Ou seja, não há um líder que está interessado em alguma lucratividade, e sim com realmente a reforma agrária. A redemocratização, a concentração de terras e a reforma agrária. Bom, os governos federais que se seguiram, com o governo de José Sarney, o governo de Itamar Franco, Collor de Mello, começaram a querer fazer uma reforma agrária, né? Assentando trabalhadores rurais, principalmente nas terras devolutas que pertenciam ao Estado. Ingrid, mas vamos por partes. O que é assentar? O que é assentamento? Bom, muito se utiliza, quando nós falamos de reforma agrária, sobre assentamentos rurais. Assentamento rural é uma área que foi de terras devolvidas para o Estado, porque existe uma lei no Brasil que as terras, elas precisam ter um fim, elas precisam ter uma atividade econômica nelas, e se elas não têm essa atividade econômica, ela pode ser doada para famílias rurais. E essas áreas doadas são o que a gente chama de assentamento rural. As poucas áreas rurais improdutivas e desapropriadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, acabaram retornando aos antigos proprietários depois de longas batalhas judiciais. Bom, gente, acontece muito o seguinte aqui no Brasil: grandes produtores de terra têm as terras lá, mas não praticam a agricultura, deixam as terras totalmente sem nenhuma utilização, e quando o INCRA ele consegue recuperar essas terras, ele recebe essas terras porque pela lei elas precisam exercer alguma atividade econômica. Depois de batalhas judiciais, de muita briga judicial, essas terras infelizmente acabam voltando para os proprietários, infelizmente. Então há muita dificuldade em realmente fazer uma reforma agrária no Brasil. O processo de reforma agrária no Brasil continua em ritmo lento, o que tem motivado o MST a exercer diversas formas de pressão sobre o governo federal, forçando a acelerar a distribuição de terras e assentamentos. Então, é muito comum, quando a gente assiste os jornais, nós encontramos movimentos como esses. Movimentos de trabalhadores rurais que desejam a reforma agrária, justamente para ter suas terras para poder cultivar.
Com a Constituição de 1988, essa Constituição ela vai estabelecer o seguinte, que toda terra ela tem que ter uma função social. O que é a função social dessa terra? É aquilo que ela vai realmente produzir. Digamos que nós temos uma terra aqui que produz soja. A função social dela é produzir soja. Então, a Constituição, ela estabelece que toda terra, toda unidade rural, ela precisa ter sua função social. Aquilo que vai realmente produzir, aquilo que vai ter alguma atividade econômica relacionada a essa terra. Em 2010, as terras improdutivas representavam 40% das grandes propriedades rurais brasileiras. Para vocês perceberem que 40% das terras do Brasil, elas são improdutivas, não que o solo esteja desertificado ou alguma coisa nesse aspecto, mas as terras são improdutivas porque elas não têm nenhuma atividade econômica relacionada a elas. 228 milhões de hectares estão abandonados ou produzem abaixo da capacidade, o que o torna sem função social e, portanto, aptos para a reforma agrária de acordo com a instituição. Olha só, eu coloquei um mapa aqui do índice de Gini, não sei se vocês se recordam quando nós falamos sobre população, o índice de Gini da terra no Brasil. Como é que vai funcionar esse índice de Gini? Quanto mais próximo de 1, né, esses tons mais escuros, quanto mais próximo de 1, são terras que há grande concentração de propriedades nas mãos de grandes proprietários. E quanto mais clara essa cor, quanto mais longe do número 1, menor é essa concentração de terras. E vocês vão observar o seguinte, boa parte do território brasileiro tem uma alta concentração de terras. E aí a gente vai perceber tons mais claros no sul do Brasil, aqui no extremo norte do Brasil e um pouco na região central do Brasil. De todas as regiões onde há menor desigualdade de terras é no sul. É onde as famílias estão mais organizadas dentro das suas propriedades. Mas especialmente aqui na região norte, nordeste, há uma alta concentração de terras. E essa concentração de terras, com certeza, está nas mãos de poucos. É muito comum, quando a gente fala sobre reforma agrária, quando nós falamos sobre campo, falarmos também sobre os conflitos, sobre as tensões que ocorrem por conta da reforma agrária. Proprietários de terra sempre influenciarão a economia e a política do país, bancada ruralista. Bom, existe a chamada bancada ruralista, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a bancada ruralista é uma bancada de deputados e senadores que eles defendem o interesse do agronegócio, o interesse das grandes empresas do setor primário que vai abranger a agricultura, a pecuária e o extrativismo. E esses deputados eles estão em maior número. Os deputados e senadores que são o oposto da bancada ruralista são aqueles que defendem a reforma agrária, o pequeno proprietário de terra, infelizmente, tem uma menor representatividade dentro da política. Eu não sei se vocês também vão notar que aqui no Maranhão nós temos muitos políticos ligados a fazendas, a propriedade de terras. Eu posso citar até o Kleber Verde, né? O Kleber Verde também, que tem esse nome porque ele é um fazendeiro. E a gente precisa lembrar que na região Nordeste nós temos uma grande concentração de terras. Essas mesmas pessoas
que influenciam a economia, que tem uma grande influência no campo, também vai ter uma grande influência na política, justamente por causa do dinheiro. Grilagem de terras. Um outro problema que a gente observa muito no Brasil é a grilagem de terras. O que é grilagem de terras? O grileiro, como é chamado, é a pessoa, o indivíduo que ele cria documentos falsos para vender terras que já têm seus donos. E esses grileiros, eles acabam enganando pequenos proprietários de terra que acabam gastando tudo que tem para comprar um espaço, uma unidade rural para poder trabalhar. E aí, quando nós falamos sobre essa violência no campo, eu posso dar como exemplo o líder seringueiro, que é o Chico Mendes, né? Chico Mendes, inclusive, é o nome que se dá um dos nossos maiores e mais importantes institutos, que é o Instituto Chico Mendes, que está ligado à sustentabilidade, ao meio ambiente. E o Chico Mendes era um líder e ele defendia muito a reforma agrária. E ele foi assassinado na casa dele. E a morte dele acabou dando muita visibilidade internacional para essa questão de desmatamento, de extrativismo, de sustentabilidade e de reforma agrária. Um outro caso foi a de Dorothy Stang, que era uma missionária. E essa missionária, ela também foi muito importante nessa representatividade da reforma agrária, e ela foi morta, ela foi assassinada, infelizmente, por defender justamente esses ideais. Então, existem muitos problemas que estão relacionados ao campo brasileiro. O primeiro deles é a concentração fundiária, que é a concentração de terras, o poder dos proprietários de terra. Eu já falei que esses proprietários têm muito dinheiro, acabam tendo muita influência sobre a economia e também sobre a política. A insuficiência e a lentidão dos assentamentos, ou seja, há uma grande dificuldade para o INCRA conseguir doar esses assentamentos rurais para o pequeno produtor. Infelizmente, muitas terras que o INCRA consegue resgatar são terras devolutas, né? E depois de um tempo, essas terras elas acabam sendo devolvidas para os seus donos. E a grande desigualdade social. A agropecuária brasileira. Bom, aqui eu tenho um mapa sobre a agropecuária brasileira, né? A agricultura e a pecuária. Esses espaços amarelos aqui, ó, esses mais clarinhos, são os espaços, são os territórios que estão relacionados à policultura. E alguns outros desses tons mais marrons. Percebam que a maior parte do território brasileiro é para a criação extensiva, para a criação intensiva, para a cultura de grãos, para a criação de animais, para o extrativismo, tá? Menos para a policultura. A policultura, e eu já falei, quando começamos a falar sobre a agricultura, eu disse para vocês que citou policultura é agricultor familiar, né? Policultura é uma diversidade de culturas no mesmo espaço. Não há mão de obra assalariada. Geralmente, quem trabalha nessas áreas são os pequenos produtores, juntamente com suas famílias, tá? Então, a gente vai observar que no Brasil, a maior parte dos espaços estão ligados à monocultura, ou seja, às grandes extensões de terra, ao grande proprietário de terra. E eu coloquei aqui também um gráfico interessante, que é para a gente perceber aqui quais são os nossos principais produtos agrícolas. E aí eu coloquei, ó, cana-de-açúcar, a soja, o milho, a mandioca, a laranja, o arroz e outros. São nossos principais produtos. Lembrando que nesses principais produtos nós temos as commodities. Lembram que eu falei para vocês que as commodities
são aqueles produtos que o seu valor ele é ligado à bolsa de valores. A soja, o milho, a laranja são as nossas principais commodities. Finalmente, a agricultura familiar no Brasil. Bom, cerca de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros, ela vem da agricultura familiar. Então, a monocultura, aquelas grandes propriedades, elas não produzem para a gente se alimentar. Nosso alimento diário, ele vem daquele pequeno agricultor. E, infelizmente, esse pequeno agricultor, olha só, agricultura familiar, esse pequeno agricultor, ele tem um menor percentual de área, tá? A área é muito inferior à agricultura não familiar. Percebam só, olha a diferença de milhões de hectares. Enquanto a agricultura familiar chega a ter 80 milhões de hectares, a agricultura não familiar tem 249. É uma diferença gritante. Ou seja, nós temos mais agricultores familiares do que grandes proprietários de terra, mas a maior parte do território está para justamente os grandes proprietários de terra. Enquanto os pequenos agricultores têm um menor percentual de terras. É importante, a agricultura familiar ela é importante para a fixação das famílias do campo, evitando problemas decorrentes do êxodo rural. É muito importante que existam políticas que facilitem a vida do agricultor familiar, porque imagina se na cidade nós já temos grandes problemas urbanos, um intenso fluxo de pessoas, intenso problemas ambientais. Imagina se essas famílias que vivem nos campos, elas começassem a se deslocar para as cidades. A gente teria uma explosão de pessoas nos centros urbanos e seria muito mais caótico do que já é. A agricultura familiar, ela constitui práticas menos agressivas ao meio ambiente. É importante a gente saber que o agricultor familiar, normalmente, ele não utiliza agrotóxicos. E quando ele utiliza, é bem em menor quantidade do que o grande agricultor. Possibilita aos trabalhadores produzir o necessário para manter-se sem depender de ajuda externa e comercializar o excedente. Ou seja, o agricultor familiar, ele consegue produzir para a subsistência, que é para consumo próprio, para suas famílias, e consegue ainda comercializar aquilo que excede, ou seja, aquilo que já passa, né, da produção, daquilo que ele pode utilizar. Eu coloquei também aqui um gráfico sobre os principais produtos ligados à agricultura familiar. São aqueles que estão no nosso dia a dia. Mandioca, o feijão, a carne suína, o leite, a carne de aves e o milho. Sobre a agricultura empresarial capitalista. Geralmente, a agricultura empresarial capitalista, ela tem as seguintes características: grandes extensões de terra, monocultoras, produzem um tipo de cultura, trabalho assalariado. O trabalho é assalariado porque se utiliza de intensa mecanização, né, muitas máquinas, então a quantidade de funcionários vai ser muito menor. Intenso uso de agrotóxicos. Essas áreas, elas vão querer produzir com maior intensidade, com maior velocidade e vai utilizar muitos tipos de agrotóxicos. Eu vi uma notícia muito interessante que até em 2018 nós utilizamos nessas áreas monocultoras cerca de 500 toneladas de agrotóxicos. Só para vocês terem noção da quantidade exacerbada que a agricultura empresarial utiliza. Esse tipo de agricultura ocupa atualmente cerca de 76% da área agrícola brasileira.
Então, boa parte do território brasileiro, quase 80%, é dedicado à agricultura empresarial capitalista. Os principais produtos cultivados no Brasil por esse tipo de agricultura são a soja e a cana-de-açúcar, o milho, o café e a laranja. E aí eu coloco também um gráfico para a gente perceber o quanto o Brasil se utiliza de agrotóxicos nos espaços rurais. Sobre as nossas exportações, nós exportamos muito para a China e muito para a União Europeia, são os nossos grandes parceiros. A China compra soja, a União Europeia também compra soja, mas compra café, tá? Os Estados Unidos, que é o nosso parceiro, também compra celulose retirada das nossas seringueiras e a carne bovina. Por falar em carne bovina, a pecuária é uma importantíssima atividade para as exportações e para o comércio no Brasil. Nós somos o maior produtor de carne no mundo e a nossa pecuária, ela baseia-se na modalidade extensiva, ou seja, o gado é solto. Então, esse gado solto, ele precisa de grandes extensões de terra, né? E onde vai se destacar a pecuária é na região centro-oeste, mas também vai estar muito presente no estado de Minas Gerais, que é da região sudeste, e agora estão muito explorando a região norte. Inclusive, o desmatamento na Amazônia está ligado ao crescimento da agropecuária, tá? Gente, essas são as características da agricultura brasileira. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E se estiverem, nós nos encontramos na semana que vem e vocês podem tirar essas dúvidas comigo. Um abraço, bom final de semana.